seja bem-vindo a mais um episódio do Pitaco de Mãe. Esse espaço foi criado para compartilhar experiências da maternidade, sem julgamento e sem expertise no assunto. Nós já gravamos vários episódios, te convido a assistir lá no YouTube. Falamos sobre amamentação, nutrição, a profissão, como se enquadra nisso, né, na maternidade. Então, assista e depois nos conta se faz sentido para você. Siga a nossa página no Instagram, @pitacodemãe. E hoje nós vamos iniciar mais uma conversa. Espero que ela seja agradável para você também. Meu nome é Rosela, eu sou mãe da Joana, de 14 anos, e Isabela, 1 ano. Olá, eu sou a Arielle, mãe da Alice, de 1 ano e 9 meses. E a convidada do Pitaco de Mãe hoje, que está aqui no nosso sofá, é a fisioterapeuta Brenda Guarese. E o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto que não é muito falado, às vezes também não é prioridade, que é fisioterapia pélvica. Um cuidado, né, Brenda, talvez não muito conhecido, mas que toda mulher deveria entender, procurar e praticar. Bem-vinda, Brenda. Momento especial, nossa primeira gestante aqui no sofá, né, Marcela? Tornando ainda mais especial, então conta pra gente um pouquinho do teu trabalho e como a fisiopélvica influencia na vida da mulher. Sim, estar aqui é muito especial mesmo, porque eu conheço vocês ali durante desde a gestação de vocês duas, né? E todos os atendimentos, todas as pacientes que eu já atendi sempre me trazem um pouco de informação também, que eu acabo levando comigo. E hoje, como gestante, também se torna mais especial, porque todas essas informações que vocês trouxeram, eu lembro, né? E não só de vocês duas, mas de todas as pacientes. A gente usa a parte boa e as emoções não tão boas também, né? Em que eu acabo me identificando muito mais hoje como gestante também, do que antes só como fisioterapeuta. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é relacionado com a intimidade feminina. Não só feminina, claro, a fisioterapia pélvica ela abrange toda a parte íntima masculina e infantil também. Mas eu escolhi me especializar na parte íntima feminina. Então é um trabalho focado em abdômen, em quadril, em coluna e principalmente em musculatura íntima, que é a parte que nos fecha, né, embaixo do tronco. E por ser íntima, ela é muito menos falada, né? Ela acaba sendo um tabu. Eu acho que hoje em dia menos. Olha. Mas continua ainda sendo um tabu, né? Eu sinto que a pessoa que chega até mim para iniciar um acompanhamento, um tratamento, né, de melhorar essas queixas, acaba que chega quando realmente está precisando ou está aberta a mexer com essa intimidade. Muitas vezes, né? Pela dor, então. Com certeza, muitas vezes pela dor, principalmente. De um outro profissional que acompanha. Ou por uma indicação de amiga, né? Até quero compartilhar uma curiosidade. Foi a primeira profissional que a Arielle compartilhou enquanto estávamos gestante, né? Conversando nessa nossa troca, Arielle, e aí por isso também nasceu o Pitaco de Mãe. Mas ela falou sobre contratar uma pessoa para consultoria de amamentação, né? Como é que tá? Como é que vai ser? Eu disse, eu acho que a amamentação não vou contratar porque eu já amamentei a Joana e acho que eu já consigo, né? Mas eu contratei também a fisioterapia pélvica e essa, olha, eu digo, nossa, ajuda no parto normal, no restaurante, não sei se tu lembra. Na verdade, a Brenda foi a primeira indicação da minha obstetra quando eu sinalizei o desejo de ter o parto normal. Então ela disse, lá por tantas semanas vai ser muito importante o auxílio dessa profissional e para te conduzir, para tirar dúvidas, para te conhecer, de novo, autoconhecimento. Isso. E aí a Brenda, maravilhosamente, né? fez isso e foi conhecer o teu trabalho e me ajudou
Perfeitamente. Muito. Que legal. Então, Que duas legal. indicações, de médica e de amiga. Isso. E nesse nosso enredo é muito conectado com o parto, com a gestação e por autoconhecimento, por saúde, mas tem também o viés que você colocou e daí a gente precisa desmistificar isso, né? Então, quanto mais se relegar, independente de você ser mãe, gestante, querer ou não, tem aí uma saúde íntima, né? Tem ali um cuidado. Isso tem uma parte que ninguém fala, né? Que acomete homem, que acomete mulher e das mais diversas idades, que são as questões urinárias, então perda urinária, perda fecal, né? Que envolve a área coloproctológica, que a de intestino se fala muito menos, né? Ninguém quer falar de intestino, né? De fissuras, dessa parte um tabu, né? Falar de hemorroida, por exemplo, né? Quem é que quer falar sobre isso? Ninguém. Então a pessoa esconde e a mulher esconde até do marido, inclusive. Né? Mais velhas. Que coisa. Isso. Em jovens, né? Ninguém quer falar sobre isso. E é o corpo humano como um todo, né? Assim, não sei da onde nasce isso, né? Os tabus e preconceitos ou essa sensação de, ai, a pessoa mais velha, não sei onde nasce e se constrói tudo isso. Mas, gente, o corpo como um todo, ele é algo maravilhoso. É uma máquina, sim. Né? E assim, nada dele deveria ser ocultado ou rotulado como preconceito, né? Não. Até às vezes quando troco fralda, agora usando essa parte, né? Ai, mas né, tem cheiro e tal. Eu disse, gente, é isso, entendeu? Ela comeu, digeriu, que bom tá aqui. Que bom que saiu, Vamos né? lá! Que a mãe comemora isso também. Isso, porque senão senão acontece, é uma preocupação, é sinal que não tá funcionando da forma correta, né? E desde aí eu acho que a gente já começa a colocar panos aí, entendeu? A tipo, ai, né, não vou trocar ou não sei, vou começar a falar do cheiro, disso. Eu já vou, acho que me comunicando, agora eu construí isso, né? Vou me comunicando com a criança que aquilo é uma parte ruim. Isso, mas eu vejo em consultório isso, que as novas gerações vêm com menos tabu. Porque às vezes eu atendo, vem uma menina de 18 anos fazer uma avaliação. De 20, 22, que elas já perceberam que tem algo de errado e elas procuram ajuda. Às vezes elas conversam com o médico e aí retornam, mas às vezes elas vêm por conta própria, porque pesquisou na internet e a internet levou para fisioterapia pélvica. Os teus atendimentos são mais para que necessidade hoje, Brenda? Consultório? Ai, são diversos. Eu acredito, atualmente, esse ano, muita gestante. Por que será? Muita! Esse ano veio assim, cheio de essa energia grávida, né? Essa energia da vida, eu tenho certeza que tem trazido pacientes, mas tem a questão da dor. Eu acho que é um dos maiores públicos. E eu também, assim, eu amo atender gestante, porque vem com um mundo incrível, sabe? De múltiplos sentimentos e sentimentos fortes, né? Sentimentos bons e ruins também, de medo, de angústia. Esses te habitam. Brenda, agora conta como Brenda. Os sentimentos das gestantes realmente são intensos? São intensos, né? São intensos. Eu estou num período ótimo, estou ótima agora, mas passei por um período inicial de enjoo, de indisposição gigantesca, de autoestima baixa, sabe? Olha. E aí, como eu estava falando pra Ari ali nos bastidores, chegou um dia que eu simplesmente acordei bem. E sigo assim até hoje. Ainda bem, estou me sentindo ótima. Informação, Isso. né? Seja para adolescente que procurou ou seja para você compartilhar essa sensação, né? Onde você vê uma gestante plena, linda, tem todo ali uma metamorfose, né? É as asinhas no casulo que ainda estão ali para se esticar, né? Então aquilo ainda traz desconforto, uma sensação, né? Então é bom te escutar nisso. Tem o interior se transformando, né? Isso. Não é só o exterior. É fisiológico, é hormonal, é transformação
do corpo, transformação mental, sentimentos, amadurecimento, né, preocupações. Mas é uma transformação linda. Eu tô amando estar grávida. Estou amando. Que legal. Sim. E sobre isso das gestantes, então, já que a gente conectou, né, com essa temática, que esse ano, então, tem mais, e para gestante que foi indicada para obstetra ou que falou com a amiga, é sobre o parto normal? Hoje eu escutei uma amiga sobre isso, né? Até me motivou a fazer uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Roselo, quero parto normal, o que é? O que te ajudou? Tá conectado com a fisioterapia pélvica? Não sei se poderia falar um pouquinho dessa conexão. Técnicas. Eu acho que o que o pessoal tem bastante curiosidade é isso. O que acontece na sessão, né? A Brenda, o que ela vai fazer comigo? Tá. Que era uma dúvida que eu também Ótimo. tinha. E eu percebi que tem todo um respeito nesse atendimento, que tu também vai até onde a gestante ou a paciente, enfim, deseja. Então, acho que o pessoal tem essa curiosidade. O que eles vão esperar lá nesse atendimento? Muito boa pergunta. Não necessariamente tem a ver com o parto normal, né? Então, sim, a gente trabalha, faz esse preparo corporal, estimulando musculaturas, estimulando essa transformação mecânica para ajudar num parto normal. Mas, se é uma pessoa que já chega para mim, se uma grávida chega para mim e fala: Brenda, eu não quero parto normal, mas eu quero preparar meu corpo para a gestação, também é super possível e é um atendimento respeitoso, né? Por mais que eu trabalhe com a área pélvica, às vezes as pessoas acham que eu levanto uma super bandeira do parto normal. E eu amo o parto normal, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar só focado em direção a ele, porque inclusive muitas vezes as mulheres vêm super focadas para esse trabalho e o parto não acontece. E aí uma frustração gigante, né? A mulher acha que é menos mãe, que o processo não valeu a pena, e não é, né? Então, a paciente que chega até mim, a gente vai super conversar durante o atendimento, né? Então, às vezes, muito profundamente também, mas... Terapia completa. Isso, é um atendimento completo. E ela tem que estar preparada que o parto é um pedaço, é uma fração só de toda a maternidade, né? Apesar de ser uma fração importante, é um pedaço, tem todo o resto depois. Mas no atendimento, então, independentemente se a paciente chega por indicação médica ou às vezes por vontade própria, ou às vezes ela chega sem saber. Eu tenho curiosidade, gostaria de avaliar, ver se tu encontra alguma coisa, pode acontecer também, então a gente avalia. O início da sessão é uma conversa, né? Onde eu vou conhecer um pouco sobre vocês, uma fração de vocês, pensando em histórico de vida, em queixas, se tiver, em dúvidas, e depois a gente parte para uma avaliação postural. Então, para ver função de musculatura, mas uma avaliação postural fisioterapêutica geral. E depois vai para uma avaliação mais íntima, onde a gente trabalha função abdominal, função da parte de coluna lombar, de sacro, e a gente vai descendo e vai se aproximando de assoalho pélvico, né, que é essa musculatura íntima que nos fecha. E já na avaliação, eu acho que é interessante também que vocês compartilhem, vocês já vão sentindo se tem algo de errado, né? Durante as palpações, durante os testes, a gente acaba tendo essa percepção e aprendendo estruturas que nem se imaginava que existiam, como né? Paciente, por fazer um adendo aqui, só o fato de você conversar mesmo, parar um tempo no teu dia, conversar com uma profissional, né? Então você já começa a ter consciência sobre aquele... E depois quando você vai tocando, sentindo, percebendo teu corpo nessa estrutura, Brenda, que você conduz tão bem, de fato, né? Porque no dia a dia a gente passa desapercebido, né? Opa, tem que fazer a compra do mercado, tem que resolver o Uber da adolescente, não sei, qualquer coisa. Meu corpo tá ali, se não fosse ele, não, né? Mas a gente lida como se ele não tivesse ali em toda essa complexidade, né?
E esse parar para conversar com a profissional já passa por isso, pela consciência corporal. E daí você nos guiando com toque, com, né? Opa, ai, aqui doeu, ai, aqui no movimento não tá legal. E isso que a Arielle trouxe, né? Conta como é, eu imagino que seja, não sei, né, Arielle, que tem uma maca que você vai ficar sem a parte inferior da roupa, que vai sim tocar no assoalho pélvico, porque tem músculos, né, gente? Tem a parte interna, e daí, interna. doutor, Sim, mas é isso por mesmo. favor, traz. Mas passa por isso, gente, por olhar o corpo, por tocar o corpo com respeito, né? E com essa tecnicidade, né, de entender, opa, esse músculo agora, né, tá contraído, não. Eu acredito que por mais que a pessoa chegue lá sem conhecer a técnica, ela chega lá com um objetivo. Sim. Seja a dor que eu tinha na relação, ou a dor muscular, ou querer o parto, ou querer a parto cesárea. E o atendimento, ele potencializa focar no objetivo que tu chega. Exato. Então a Brenda ali me avaliando, ela vai dizer: né, tu tem uma condição boa e isso agora a gente pode aplicar essa técnica para melhorar, e isso vai focando naquele objetivo para a gente saber até onde a gente pode chegar. Exatamente. Então, se durante os atendimentos eu sair de lá com a sensação, eu tenho perfeitas condições, agora depende do meu bebê querer contribuir, da minha dilatação, né, eu acho que ajuda a chegar lá mais fácil, porque acho que esse é o objetivo, a gente ir lá para algumas, né? Ajuda, na minha experiência, que foi o parto normal. Sim, que pra ti Então, foi... eu acho que clareou muito, eu fiz os exercícios, ela me passava tema de casa, então eu fazia lá no consultório, depois em casa, durante a semana, às vezes no trabalho, tu tá ali, tu tá fazendo as técnicas que a gente leva pra vida, pra saúde íntima, pro pós-parto, pra mulher, que é tão importante a gente tá segura. Muito bom. De tudo. Eu acho que isso traz uma segurança de a gente conhecer mais o nosso corpo, e no meu caso, que foi do parto normal, que deu super certo. Sim, perfeito. Realmente, tu atingiu todos os teus objetivos, né? Isso é gratificante demais. Também com aquilo que a Brenda trouxe, que não ia depender só da técnica da fisiopélvica, que iam ter vários fatores que iam se combinar para que isso acontecesse, para a gente não cair naquela frustração, não se sentir impotente, se sentir mal, que é um momento que a gente fica tão vulnerável. Nossa. Né, gurias? Então, Com acho certeza. que é um todo, como qualquer assunto que a gente traz aqui. E é isso aí. É bem isso. E tem também a gestante, né, a paciente que chega, por exemplo, perdendo urina. Né? Então, nem sempre a gestante chega no início da gestação ou na metade para um preparo de parto. Às vezes ela chega com 30, 32 semanas perdendo urina, dando risada e perdendo xixi, né? Então tem essa parte também de trazer de volta uma confiança para a mulher. Nossa. Porque tu já tá um pouquinho mais pesada, né? Tu já tá perdendo a tua força, tu tá mais ofegante, né? E ainda tu tá trabalhando e tu vai dar risada e tu perde xixi, sabe? No meio do trabalho, tu não tem roupa para trocar de roupa, né? Então tem essa questão do constrangimento que às vezes traz a gestante também para esse controle, né? Tem a parte estética também, que a mulher se preocupa com a diástase, né? Que é a separação do reto abdominal, que vai acontecer, ela é fisiológica, ela sempre vai acontecer. Para uma barriga crescer, a musculatura precisa abrir. Mas por vezes ela vira patológica, ou seja, ela fica maior do que deveria. Por conta, às vezes, de um aumento de peso exacerbado ou por um esforço muscular que ela faz diariamente errado, um trabalho, né? Uma pessoa que trabalha carregando peso, ou um exagero na academia também pode acontecer, sabe? Então a gente consegue trabalhar o corpo como um todo, pensando nessa nossa cintura pélvica de forma completa. E é um trabalho global, é respiração, né? Pensando em juntar a respiração com as ativações, com as mobilidades, pensando em parto também, né? Mas nem só em parto, eu digo mobilidades de quadril. Acho que vocês lembram também, né? Sim. Agora eu tô falando, eu pensei, nossa, como é importante essa parte abdominal, porque
no carregar peso, você tem que ter uma força abdominal. Para tudo, né? A gente fez aí um recorte do parto, porque foi aquilo que nos conectou com a Brenda, mas realmente, né? Nossa, muito importante. E, repito, eu pelo menos não tinha essa percepção dessa musculatura. Seja pro xixi, né? Você, nossa, para tudo. Sim. Não dá pra passar desapercebido, né? Porque ela vai influenciar em várias... Não, e aí a pessoa que nunca teve dor também nunca pensou nessa região, né? Agora talvez tu converse com uma amiga que se queixa de dor na relação e ela pensa nisso todos os dias. Tá? Tem alguma coisa de errado comigo, então é uma musculatura que depende, a pessoa passa desapercebido ou não. Boa. Isso, porque como são contraturas musculares, são tensões musculares, é como um torcicolo no pescoço, sabe? Então, sabe quando o pescoço endurece e a gente perde o movimento completo? Isso acontece em qualquer musculatura, e na região íntima é super comum, que é uma região em que as pessoas por vezes colocam força sem nem ao menos perceber. Sabe, tá no estresse do dia a dia, coloca uma tensão em assoalho pélvico. Ou, às vezes a gente não encontra o motivo, né? Mas é uma sobrecarga da musculatura. E aí acontece esse torcicolo íntimo que eu falo para explicar para paciente, né? Que a gente precisa soltar, reeducar. E aí é um trabalho de manipulação íntima. A mulher tem que estar preparada para fazer essa liberação, né? Então, por isso, chega, faz a avaliação e continua quem realmente quer, quem está preparada, na verdade. Essa questão da urina, do xixi, Brenda, claro que a prevenção às vezes sempre é o melhor remédio, mas se a pessoa já tiver com um episódio um pouco avançado disso, a físio vai ajudar também, mesmo ela não prevenindo, ela indo já com esse sintoma, consegue melhorar, reverter não sei, mas enfim, é importante, independente de qual o momento que tiver a dor ou a causa, procurar. Sim, é sempre mais fácil o tratamento no início, né? Qualquer patologia, né? Que tu vai tratar nos primeiros sintomas ou mesmo fazer a prevenção é sempre mais fácil. Mas mesmo uma gestante, como eu falei, o exemplo de 30 a 32 semanas, que já tem uma sobrecarga maior, a gente consegue controlar. Às vezes diminuir muito ou cessar também. E mesmo um idoso, uma idosa de 80, 85 anos, a gente também consegue um controle. Só que, claro... O músculo não vai responder, talvez, em função da idade ou da... São respostas diferentes, mas muitas vezes nos surpreendemos. Sim. Sabe? Vai também muito da dedicação da pessoa em fazer o tema. Eu falo os exercícios domiciliares. Vocês estão vindo uma vez por semana, né? Se puderem em casa tirar 5 minutinhos, e nunca é mais do que isso, né? Mas tira 5 minutinhos e faz o tema, tu já vai estar ativando e botando consciência assim no teu corpo. No trabalho de parto, agora vindo para essa cena, né? Me lembrei agora. A médica obstetra falou, né? Olha, você tá fazendo um movimento bem certo. Eu pensei, ai, a Brenda teria orgulho nessa hora. Porque, né, é toda uma situação ali nesse momento, né? Acho que tem uma coisa instintiva. Tem. Talvez que vai aí mesmo no automático. Mas quando você percebe que você está conduzindo isso, que é um movimento de cima para baixo, que eu contraía, né? Eu me lembro disso, né? Contraía o abdômen desde os primeiros até chegar lá no final. E eu me lembrava dos exercícios, dos temas. E assim, olha, deu certo. As respirações. Eu lembrava exatamente daquilo que eu trouxe. Que eu tinha muita condição para que isso acontecesse. Isso foi o que mais... Acho que no enredo todo, da obstetra, eu sou capaz. Apoio, e eu lembro muito que tu dizia, isso, né, estrutura, isso, e músculo, tu tem perfeitas condições para que isso aconteça. Tu grifou isso e foi. Não sei se eu lembrei da técnica. Confiou, né? Confiou na tua máquina. O importante é isso que eu trouxe no início, a gente criar essa confiança, essa tudo, conexão, né? E dizer, não, eu posso, eu acredito, eu desejo, vai dar tudo certo. Se não der, a gente recalcula a rota. Gente, e eu desconfiei muito do meu corpo. Embora
fisioterapia pélvica, a Brenda tenha esse diagnóstico na consulta. Não, né? Tá tudo bem, tu consegue. Lá pelas tantas eu pensei, gente, não sou capaz, não. Acho que eu não Mas é o consigo. seguinte, se a médica disser agora que eu não tô com dilatação, já olhei pro Maurício, se pega a faca aí e vamos pra cesárea, porque eu não tô mais aguentando. Eu acho que Chegou em um momento eu chegar desconfiar. com essa consciência também, né? Mas, sabe, então eu titubeei e depois quando tudo terminou, eu pensei, nossa, olha, eu desconfiei de mim. Daí me deu assim uma sensação de, puxa, eu não confiei no meu corpo, né? Eu não deveria ter desconfiado. Talvez, para aquela que não conseguiu, por N outras, também tenha sido, puxa, me preparei e eu acho que eu experimentei um pouquinho dessa coisa de, fiz, mas não vai dar certo. Eu entendi a tua rota, né? Não, fiz, acreditei, vai dar certo sim, mas eu lá na metade eu senti isso, sabe? Eu disse, eu acho que não vou conseguir não aguento mais essa dor. E assim, não tinha nada de dilatação. E ela disse, olha, tu não tem, vamos ver de novo quanto tu tem dilatação. Eu fiquei assim, olhando pro olho dela, pensei, se ela disser que não, Desisto. vamos pra cesárea. E tudo bem, porque é um processo forte, não é? É doloroso. São tomadas de decisões difíceis. Não é uma hora, são muitas horas. Então é normal duvidar um pouquinho de si, né? E tudo bem, isso é saudável também para algumas situações, né? Também porque talvez te dê alerta de mudar a rota, né? Isso. Talvez se tu insistir demais, não sei. Você Agora, confiar no profissional. Isso, exatamente. Chega uma hora que, dependendo, a mulher precisa desistir, sabe? E abraçar fragilidade. a fragilidade e aceitar a conduta médica. Tem isso também. Tem que confiar no teu obstetra, na tua equipe. Sim. Né? Tudo bem duvidar um pouquinho, mas olha que bom que tu Não, depois seguiu ela mais disse um que pouco. tinha dilatação. Foi ela, daí ela disse, não, eu acho que, nossa, milagroso até ela. Porque se não tinha nada, agora tem 6, né? Acho que vai. Eu digo, Incrível. Enfim, são pedaços de vivências, né? E espero que em alguma delas você se conecte ou não. Tem isso, né? Como é um espaço sem julgamento para compartilhar, em que pese a Brenda tenha experiência profissional, a gente está falando de vivências bem particulares, assim, né? Com Que se certeza. acontecerem de novo podem ser completamente diferentes. E geralmente são. Geralmente são, né? Tu tem duas filhas. Duas filhas. Duas experiências diferentes, né? E geralmente são diferentes, não se repetem. Às vezes eu tenho pacientes que tiveram 3 partos. E 3 partos próximos e completamente diferentes. Então, é sempre... Porque nunca é a mesma mulher, né? Também. É a mesma mulher, mas não é a mesma mulher. Né? Então isso influencia muito também. O corpo já não é mais o mesmo. Às vezes muda um ou 2 anos, mas é outro corpo, é outra cabeça, né? É bem interessante. Eu amo trabalhar com seres humanos, né? Adoro. A Brenda é uma excelente profissional. Brenda, a nossa conversa foi muito boa, assim, em várias frases aqui ecoando, né? Sobre informação, saúde íntima feminina, não só para gestante, não só sobre o parto normal, mas que tem uma informação que deixa confiante, que um profissional aí nos ajuda nessa jornada, né? Tão, às vezes, cheia de labirintos, né? Tudo que está acontecendo aqui dentro e toda a informação que você precisa atender. Então, para a gente ir para o final, para essa mulher, né, que nos assiste hoje, não é só a maternidade aqui. Todas as mulheres sintam-se nesse sofá conosco. O que você indicaria? Qual é o teu pitaco para esse universo feminino íntimo? O que essa mulher precisaria minimamente Atentar. Perceber. Nesse processo, né? Meu pitaco, então, hoje ele é de grávida e é um pitaco de fisioterapeuta pélvica. E eu inicio falando que tu deve confiar no teu corpo, primeiro de tudo, mas, na verdade, antes de confiar, tu deve buscar informação
e conhecimento sobre ti mesma. Então é um preparo corporal, de consciência, de sentir o próprio corpo, de saber sobre o teu funcionamento abdominal, de entender sobre as tuas dores, sobre a tua função muscular, né, sobre a tua respiração, como que tu consegue potencializar as funções do teu corpo, mas também a parte de informação médica, de informação psicológica, nutricional. Então nunca é só a parte muscular, é sempre um trabalho global. E eu acho que esse é o ideal, cuidar como um todo, né? Não esquecer nenhuma área, porque pensando na gestação, principalmente, são mudanças globais, né? Fisiológicas, hormonais, psicológicas. Intensas, com certeza. Então, meu pitaco é esse. Lindo pitaco. Para quem não tem, talvez, acesso a um profissional médico, né? Seja a fisioterapia pélvica, que é tão, assim, específica, né? Às vezes a mamãe só tem a obstetra e aquele que atende na saúde pública, enfim, para outras realidades, né, Brenda? Eu aqui vou dar o meu pitaco de Rossella, né? Procura informação com as amigas, né? Muita gente já passou por N situações, só a gente trocando entre nós, a gente já chega a pontos comuns. Opa, eu também tive isso, essa dorzinha aqui é assim, isso aí eu acho que é um pouquinho mais, a amiga lá teve isso. Então, só a gente trocar entre nós, a gente já tem uma outra percepção. E YouTube, claro, com aqueles filtros, né? Percebam, ainda mais hoje, que tem tanta IA ou né, questões que são fakes, que não pegadinhas, mas busca a biografia, né? Opa, tem precedente, esse aqui é um médico, né? Uma médica, enfim, vídeo na internet. Tem exercícios que você pode fazer fora do consultório, faz contigo mesmo, então tu vê, é gratuito. Eu creio que isso já vai ajudar a desmistificar muita coisa e te ancorar numa confiança lá na hora de dizer, opa, eu tenho condições, meu corpo já mostrou isso num exercício, né? E reivindica com os profissionais, né? Hoje os médicos estão mais abertos, eu creio, que para o parto normal, voltando a essa temática, mas tem várias realidades, né? É importante que você conheça teus direitos, teu corpo, e busque essa informação. E fique tranquila, fique bem dentro do que até onde a gente consegue ir ou buscar. Hoje a gente tem informação muito fácil, né? Claro, como a Rossella falou, cabe filtrar as fontes de informação, mas a internet tem profissionais maravilhosos, médicos que passam informação sobre cada etapa da gestação, e informação é poder, né? Informação é segurança, então faz toda a diferença. Que lindo, vamos fechar assim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que tu siga plena nessa fase, ainda mais realizada, que seja muito feliz nessa nova fase. Obrigada por tudo que tu fez pela gente, vou falar em nome das duas, né, já que a Rossella também teve essa oportunidade, foi realmente bem importante. Eu acho que as tuas palavras aqui também, para quem assistiu o Pitaco gratuitamente, que é só seguir, também já vai ter um pouquinho de noção do que é esse trabalho, para poder investigar, quem sabe ter uma consulta, agendar, ou seja, para se munir de informação, que é a principal arma, como a Brenda trouxe aqui. Então, obrigada. Obrigada, Brenda. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Ai, Brenda, passa uma paz. Geralmente eu falo assim, mas ela passa uma serenidade. Ai, meu Deus.